Então, a gente vai começar a segunda parte do nosso semestre, para ver a abordagem de 4 tópicos. Então, basicamente, a gente vai começar com modelagem por simulação, né? Simulação de Monte Carlo e 2 tópicos principais, mas a gente tem mais coisas entre eles. Simulação de Monte Carlo e geração de números aleatórios. Próximo grande tópico é otimização em redes. Problema da árvore de expansão mínima, problema do caminho mínimo, ou menor caminho, né? Problema do fluxo máximo. Depois, programação por metas, que é resolver de uma forma diferente, ou melhor, conseguir gerar uma solução para problemas de PL, que não tem solução, né, normal. Então, a gente vai acabar criando metas e relaxando algumas restrições para poder ter uma solução àquele problema de PL que não tinha solução inicialmente. E, por último, programação dinâmica. Então, são 4 tópicos. Eles não são tópicos muito longos, então por isso eu deixei 4 tópicos, 3 para N1, né, ou melhor, para P1 agora, e 4 para P2, que não são tópicos muito longos, esses 4 últimos. Então, tá uma subdivisão, eu acredito que honesta e razoável. Então, hoje a gente vai começar pela simulação de Monte Carlo, vai ver alguma coisa, alguns elementos de simulação discreta, uma breve introdução e alguns exercícios aí referentes a esse tópico. Então, a primeira coisa, simulação, basicamente, significa uma simulação. É tentar criar algo artificialmente, ou algo, exatamente, criar algo artificial que represente uma realidade. Então, quando a gente faz uma simulação de um jogo em tese, né, dependendo do tipo de jogo, é uma simulação da realidade. Então, a gente simula algo, né, a gente encena algo, em geral, no meio virtual. E a simulação, geralmente, é feita no meio virtual. Então, a gente vai trabalhar aqui, lógico, com simulações para resolver problemas de engenharia, ou problemas matemáticos também. A gente vai sempre tentar buscar problemas de engenharia, que é o que a gente está estudando aqui, é mais importante para a gente. A gente vai aplicar as técnicas de matemática e estatística, e pesquisa operacional, né, para poder resolver ou gerar essas simulações. Então, quando a gente tem que utilizar a simulação? Em geral, como a gente não consegue replicar um experimento de forma real. Então, tem um certo experimento, infelizmente, a elaboração, a execução desse experimento ou é muito demorado, ou é muito custoso, ou demanda de uma infraestrutura muito grande. O que a gente faz? A gente gera simulações para tentar aproximar aquele experimento real. Um grande exemplo que a gente utiliza muito, a indústria utiliza muito, porque para gerar o experimento real é muito caro, são os túneis de vento. Então, existem muitos softwares robustos aí para fazer a simulação de um túnel de vento. Por quê? A construção, principalmente para aeronaves, né? Para carros não é tão grande, não é um espaço, uma área, volume tão grande, mas para aeronaves, principalmente, é muito custoso. Precisa de uma área muito grande, um investimento muito alto. Então, a gente trabalha com simulação virtual para analisar escoamento, para analisar coeficiente aerodinâmico, para analisar qualquer tipo de falha ou de fragilidade que tenha na estrutura, por exemplo, de aeronaves, carros, e por aí vai. Até mesmo prédios, né? A gente faz a simulação, realmente em prédios, a gente faz simulação reduzida, né? Não uma simulação, pode ser feita também simulação computacional, mas a gente pode fazer também uma simulação reduzindo a escala, né? Vai construir um prédio ou uma ponte para poder simular se ela vai tremer com vento, certo tipo de vento, com chuva, né? Não faz muito sentido, é mais caro você construir a ponte para fazer a simulação do que a simulação em si. Então, a simulação foi desenvolvida, principalmente é muito utilizada agora, que a gente tem um poder de processamento muito superior ao que a gente tinha anos atrás. Então, ela é muito utilizada para reduzir custos dos experimentos, tanto na área de engenharia, na área de exatas, né, matemática, estatística, e é um meio mais rápido também de se obter as informações do experimento. Óbvio que a simulação não é o experimento real, então vai acabar
acarretando, vai ter uma variabilidade inerente ao processo da simulação, então vão ocorrer erros, porém, quando a gente faz um experimento real, também tem erros de medição, erro de algum tipo da produção, erro de material, então o erro sempre vai estar dentro, né, do experimento, seja na simulação virtual, como na representação verdadeira, na representação real do experimento. Então, a gente vai começar com a simulação de Monte Carlo. É uma simulação basicamente pensada para problemas matemáticos, mas a gente consegue resolver alguns problemas. A gente pode aplicar ela para resolver alguns tipos de simulação da engenharia, que é o nosso foco aqui. Então, a gente pode aqui, por exemplo, uma simulação, um método ou uma aplicação de simulação Monte Carlo muito conhecida dentro da estatística é para da agulha de Buffon, que é um experimento bem interessante para poder calcular aproximações para o valor do π. Então, aí já é algo mais matemático, mais estatístico, não é algo tão aplicado. Mas a gente consegue fazer simulação para cálculo de inversão de matrizes muito grandes, cálculo de integrais, simular uma integral de uma forma mais simplificada, por aí vai. Já na engenharia, a gente pode ver, por exemplo, aqui, fazer a simulação que a gente faz, né, a simulação por exemplo, da demanda semestral, semanal, dá para... Aí confunde um pouco, né, com simulação e previsão, demanda de certo produto, ou simular um estoque para alguma coisa. Então, a gente pode efetuar a simulação, tanto a Monte Carlo, só que a Monte Carlo tem uma característica um pouquinho especial, que a gente já vai falar melhor sobre isso, para problemas de engenharia também. Basicamente, né, ela é uma ideia matemática, estatística, porém voltada para aplicação na engenharia. Então, antes de começar, o que significa a simulação com Monte Carlo? Ela vai pegar, basicamente, a gente vai elaborar o nosso experimento, nesse caso, uma simulação simples, né? E vai replicar essa mesma simulação um número muito grande de vezes. Então, e aí o que a nossa estatística vai ser coletada em cima dessas várias replicações da simulação. Então, a gente vai simular uma vez, vai simular uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, e a nossa estatística, e cada simulação vai ser como se a gente considerasse uma observação de uma amostra. E a nossa estatística vai ser calculada em cima dessas N maiúscula, né? A gente sempre coloca um N maiúsculo porque o N minúsculo é o tamanho da amostra, né? N maiúscula, simulações do experimento. Aqui o nosso exemplo, a gente vai utilizar a simulação Monte Carlo para tentar estimar, óbvio que a gente sabe calcular, mas para tentar estimar a área de um círculo de raio 5. A gente sabe que é π r quadrado, né, a área do círculo. Ou seja, 5 ao quadrado vezes π vai dar alguma coisa que a gente já vai calcular. Porém, a gente quer usar a simulação Monte Carlo para poder estimar a área desse círculo de raio 5. A gente sabe que a equação do círculo de raio 5, centrado na origem, é essa daqui, x² mais y² igual a 25. X² mais y² igual a raio quadrado. Se o r² igual a 25, então o raio tem que ser 5. Meio óbvio isso. Já trabalhou muito isso em cálculo básico, cálculo 1, 2, 3, por aí vai. Integrais duplas, né, coordenadas polares. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai aproximar a área do círculo utilizando um quadrado, que o quadrado é muito mais fácil de se determinar, de se calcular a área. Quadrado é lado vezes lado. O círculo tem um númerozinho irracional lá no meio, que é o π. Π é irracional. A gente não consegue calcular a área do círculo de forma exata. Então, a gente vai fazer o quê? Para gerar essa simulação, a gente vai fazer um quadrado de lado igual ao diâmetro do círculo. Então, se o raio é 5, o diâmetro é 10. Então, quadrado de lado 10, lado 10. Certo? A gente sabe que esse quadrado tem área 25. Desculpe, 25 não. Tem área 100. 10 vezes 10, 100. Certo? Então, a gente sabe que uma coisa a gente já pode inferir inicialmente. A área do círculo ali dentro desse quadrado, ou do círculo inscrito ao quadrado, é menor que 100. Isso a gente já sabe. 100 unidades de medida ao quadrado. Okay? E o que a gente vai fazer? É agora que começa a simulação. A gente vai começar a projetar pontos dentro do quadrado. Então, dentro desse quadradinho aqui. Começar a colocar um monte de ponto. Quais pontos?
pontos aleatórios. Ele vai sortear uma coordenada x, uma coordenada y e jogar o ponto aqui dentro, certo? E como que a gente vai, utilizando esses pontos, calcular uma aproximação para a área do círculo? A gente vai pegar a proporção de pontos que caem dentro do círculo em relação ao total de pontos que a gente jogou dentro do quadrado. E essa proporção de pontos que estão dentro do círculo vezes a área do quadrado vai dar uma aproximação para a área do círculo. Então, a gente vai usar a proporção dos pontos, né, dentro do quadrado, melhor, dentro do círculo em relação aos pontos totais, para aproximar a área do círculo. Então, o que a gente sabe? A proporção, digamos que a gente vai jogar n pontos dentro do quadrado, e o m é o número de pontos que caíram exatamente dentro do círculo ou na borda. Então, a gente está considerando a borda também, porque a borda tem área ínfima, né? Uma linha tem área ínfima, área zero. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar de m, o número de pontos que caíram dentro do círculo, e n, o número total de pontos que a gente projetou lá. Ou seja, o número total de vezes que a gente simulou um novo ponto. E vai simular, a nossa simulação aqui é o quê? Nossa, a nossa simulação aqui é o quê? A nossa simulação aqui é o quê? Projetar, simular pontos dentro do quadrado. Alguns vão cair dentro do quadrado, outros vão cair dentro do círculo. Todos vão cair dentro do quadrado. Mas alguns vão cair dentro do círculo e alguns vão cair só dentro do quadrado. E a gente vai calcular essa proporção do número de pontos dentro do quadrado, do círculo, dividido pelo número total de pontos, vezes a área do quadrado. Isso dá a nossa aproximação da área do círculo. A gente já sabe que o quadrado é base vezes altura, lado vezes lado, né? Então, assim, vai ser a proporção, número de pontos dentro do círculo, dividido pelo número de pontos total, vezes 100, que é a área do quadrado. Aqui, como a gente vai utilizar, eu falei, né, são coordenadas aleatórias. A gente vai utilizar o gerador de números aleatórios do Excel. E o gerador de números aleatórios do Excel usa uma distribuição que a gente chama uniforme ou retangular, né, distribuição uniforme. Que onde ele faz o seguinte, o que significa essa distribuição uniforme? Ele atribui a mesma probabilidade de sorteio para todos os números só que no Excel, né, em geral, né, nos geradores aleatórios, entre 0 e 1. Então, todos os números não são infinitos, né, tem uma certa limitação pela memória, mas todos os números no intervalo de 0 até 1 têm a mesma probabilidade de serem sorteados, ok? Só que, para isso, né, só mostrando que no quadrado a gente vai utilizar a nossa distribuição uniforme, A, B, né? Então, é 1 sobre B menos A, menos 5, então 1 sobre 10. Então, cada um dos inteiros, né, vai ter, se a gente só considerar os números inteiros, 1/10 de chance de ser sorteado. Mesma coisa para o Y, uma vez que é um quadrado. Só que a gente vai fazer o seguinte, como eu falei que o sorteio do número aleatório no gerador é de 0 a 1, e a gente precisa o quê? 0 a 1 só seria daqui até aqui um pedacinho aqui. Então, só essa circunferênciazinha aqui que seria, na verdade, esse quadradinho aqui dentro, né, que seria atingido. Então, todos estariam dentro do círculo. Então, a gente tem que fazer uma padronização para pegar todos os pontos desde o x igual a menos 5 até x igual a mais 5 e y de menos 5 a mais 5. Isso é muito simples. É só a gente fazer lá, faz uma interpolação, mas é só a gente considerar. Quando der 0 no número aleatório, tem que cair no menos 5. E quando der 1 no número aleatório, tem que cair no mais 5. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Pega o número aleatório, multiplica por 10, menos 5. Quando for 0, 10 vezes 0, 0, menos 5, dá o menos 5, que era a equivalência que a gente precisava fazer. Quando R for 1, o número aleatório for 1, vai ser 10 vezes 1, 10, menos 5, mais 5. Pronto. Todo mundo está aqui dentro do intervalo de menos 5 a mais 5. Ambos x e y, né? X e y, ambos estão dentro do intervalo de menos 5 a mais 5. Então, vamos dizer assim, a padronização que a gente vai fazer para a variável x e y dos pontos. Aí, como que a gente vai verificar se tal ou não está dentro do círculo? Aí, né, como a gente não quer, a gente está evitando usar π para calcular a área, a gente vai usar a equação da circunferência de raio 5. Então, vai valer 1 se coordenada x ao quadrado do ponto mais a coordenada y ao quadrado do ponto for menor ou igual a 25. Aí ele soma 1, certo? Ou seja,
que vai valer mais um lá na soma de quantos pontos estão dentro do círculo. Se ele não tiver, né, se a gente jogar lá e der maior que 25, então dá 0. Aí ele não tá, ele tá fora do círculo e dentro do quadrado. Beleza? Aqui tá que a aproximação de 4, ou melhor, o valor exato com 4 casas decimais é 78,5398 unidades de medida ao quadrado. Vamos lá para o Excel, para a gente poder resolver essa simulação. Né? Só abrir o Excel aqui. Trocar para o Excel. Então, só lembrando que não pode utilizar o mesmo gerador de números aleatórios para x e y ao mesmo tempo, porque senão vai ficar muito padrão, vai ficar sempre caindo nos mesmos pontos. Assim, o 1, 1, 2, 2, 3, 6. Então, fica muito ruim. Então, é melhor, deixa eu aumentar o que é pouca fonte, a gente colocar um aleatório para cada. Então, como que a gente gera um número aleatório? Aqui eu vou colocar o nome aqui, aleatório. Vou colocar assim, x aleatório. Opa! Aleatório. Y, que é o aleatório da coordenada x, aleatório. Que é o número aleatório da coordenada y. Aqui a coordenada x e aqui a coordenada y. Beleza? Aí o teste. Vamos chamar de o teste. É o teste que a gente vai fazer. Então, como a gente pega um número aleatório no Excel? Igual aleatório, pode pegar e fechar o parênteses. Então, igual aleatório. Então, você aperta lá, 0,81, se eu clicar duas vezes, 0,30, se eu clicar duas vezes, Enter. Então, ele vai mudando. Agora, eu coloco outro, aleatório, para o Y. E é interessante que eles sejam diferentes mesmo, né? Toda vez que mudar um, vai mudar os dois, ao mesmo tempo, beleza? E agora sim, a gente começa a calcular as coordenadas. Então, é igual, já que é o aleatório x, então é 10 vezes A2. Beleza? Menos 5. Que é como a gente calculou. Então, saiu 0,3561 aqui, né, pro aleatório do x. Qual é a coordenada x do ponto? Menos 1,4395. E a mesma coisa agora para o y. Então, igual 10 vezes, só que o aleatório do B, da coluna B. B2 menos 5. Tá aí, ó. Menos 2,6623, 2,7648. Beleza? Toda vez que a gente mexer em qualquer célula aqui, que a gente dê um enter diferente, uma célula que esteja com alguma coisa, uma equação, eles vão se atualizar. Como a gente vai fazer o teste? O teste é igual se. Ó, verifica uma condição, se for satisfeita, retorna o valor verdadeiro ou o valor falso. Então, o que a gente quer? C, teste lógico. É aquele que eu falei. Se xi quadrado mais yi quadrado for menor ou igual a 25, retorna 1. Se for falso, retorna 0. Então, onde estão as coordenadas x e y? X e y. Então, C elevado ao quadrado, C2, né? Faltou um 2 ali. C2 elevado ao quadrado, mais D2 elevado ao quadrado, for menor ou igual a 25. Então, se ele está dentro do círculo, ponto e vírgula, o verdadeiro vale 1, ponto e vírgula, o falso vale 0. Fecha parênteses. Tá lá. Ó, este ponto de coordenadas menos 3, 43, 062 está dentro do círculo. Se a gente clicar de novo, também está dentro do círculo. Vamos pegar um que não está. Ó, esse não está. Coordenada menos 3. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Ó, menos 3,65741 ao quadrado, mais 3,96117 também ao quadrado, deu 29. Realmente está certo esse teste. 29 é maior que 25. Está fora do círculo. Ok? E o que a gente vai fazer agora? Basicamente, a gente vai puxar. Aqui a gente tem um único ponto. Nosso primeiro ponto.
Ela está fora do ponto, mais um ponto. A gente vai ficar coletando aqui, a gente pode pegar, selecionar todas as células e descer. Vamos lá, pegar lá, sei lá, 10 pontos. Ó, dos 10 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 caíram dentro. Desculpe, 9 pontos, né? Vou puxar mais um aqui, 10 agora sim. Dos 10 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caíram dentro e 2 caíram fora. Então, aqui, aqui está o teste, certo? Como que a gente vai aproximar a área? A área é igual, estava lá a aproximação, era 100, que era a área do quadrado, vezes a soma, aqui ó, soma, vou colocar aqui todos eles aqui. Aí, enquanto eu estiver puxando, eles vão estar, vai estar somando aqui. Então, é 100, opa, 100 vezes a soma. Ah, não, desculpe. A soma, verdade, não, tá faltando coisa aqui, né? 100 vezes a soma dividido pelo total. Então, aqui que vai criar um problema. Vamos fazer o seguinte, soma dividido pelo total de números. Aí, aqui, eu não sei se tem uma função, eu queria saber uma função que conta quantos elementos tem aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar lá, por enquanto, 11, 10, melhor, 10, que é o número de amostras que a gente tem aqui, 10. Beleza? Deixa eu pegar esse aqui e só limitar para ver se vai mudar alguma coisa. Só até aqui. 90, deu a mesma coisa. 50, ó, tá vendo que tá mudando, né? Tá mudando o número de pontos dentro do círculo, tá mudando. Só que aqui, uma amostra de 10 elementos é muito pequeno. Então, vamos tentar aí crescer essa amostra. Vamos deixar ela lá para, vamos lá, 50. Sim, vamos para 100. Não, 50 tá aqui, 50. Beleza? Aqui a gente vai ter que trocar para, agora dividido por 50, né? E até o F51 aqui. Vamos lá, melhorou, aproximou. O exato é 78, alguma coisa. Ó, já aumentou a nossa amostra. Vou fazer o seguinte, copiar isso aqui. X, colocar aqui, Ctrl V. Beleza, aqui, área. Toda vez que a gente já aproximou, melhor, certo? Lógico, aqui a gente tem uma amostra pequena, 50 ainda, é muito pequena, mas dá bem, dá próximo da área total. Vou aumentar um pouquinho mais, vamos lá para, como eu falei, né, para 100. Então, até centésima linha, centésima primeira. Né? Pronto, a gente fixa aqui, 100. Aqui a gente tem que colocar até o 101, e aqui é dividido por 100. Beleza. Beleza. Então, o que acontece? Isso aqui, essa tela aqui, travada, é uma realização de Monte Carlo. Com esse valor. Essa simulação de 100 amostras. Desculpe, 100 observações. A minha amostra de 100 observações é uma realização de Monte Carlo. Qual é a ideia do Monte Carlo? Agora coleta esta área, certo? 76, colocar aqui, áreas. Aqui. 78, é essa que eu acabei de coletar, 78. Então, primeira realização de Monte Carlo. Segunda realização, 83. Terceira realização, 80. Quarta realização, ou rodada, pode ser, né? 75. E vou coletando só a média aqui. Quinta, 78. Sexta, 83. Sétima, 81. Oitava, 72. Nona, 81. Décima, 77. Embora seja um número pequeno, 10 realizações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, 10 realizações, já dá para ter uma ideia. Então, aqui, agora sim, a média Monte Carlo, MC. A média MC vai ser igual à média desta coluna aqui. 78,8. O valor exato 78,5398, com 4 casas decimais. Então, para uma realização, uma rodada, né, de Monte Carlo de 10 replicações,
10 simulações Monte Carlo, 10 rodadas, já deu uma aproximação boa. A ideia de realizar o Monte Carlo é você fazer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Muito mais para você, quanto mais rodadas, e aumentar também o tamanho da amostra aqui. Nossa amostra tem 100 elementos, é uma amostra grande, dá para considerar uma amostra grande. Mas o ideal é aumentar aqui o número de realizações Monte Carlo. Por exemplo, 72, vamos lá, 74, 75, vamos colocar até 20. 8. Deixa eu diminuir aqui. 75, 86, 74, 76, 73, 74, mais duas só, 76 e 86. Tá. Essa média aqui deu 78,8. Vamos pegar agora, igual média, vou colocar do lado aqui. Igual média, pegar de 20, vamos dar uma melhorada na aproximação. Não deu muita melhorada, né? A gente pode ficar rodando aqui, toda vez, ó, não, verdade, porque esse aqui não está linkado aqui, né? Teria que estar linkado. Então, a gente conseguiu aí 2 aproximações. A primeira até que foi melhor que a segunda, né? Mas a ideia é aumentar o número de rodadas, né? O número de novas amostras, num número muito grande. Deixa eu voltar agora para a apresentação. Tudo bem, pessoal? Todo mundo pegou essa ideia do Monte Carlo? Bem tranquilo, né? Mas bem intuitivo. Aqui, como eu havia falado, uma forma de melhorar a aproximação é aumentar o número de repetições, o número N maiúsculo. Nesse nosso caso ali, no primeiro, a gente usou Nzinho, tamanho da amostra, 100, e número de repetições da simulação, 10. No segundo, N maiúsculo, 20. Para ter o número de repetições. Conforme a gente aumenta o número de repetições da amostra, né, da reamostragem, melhor, em tese, né, melhor é a nossa aproximação. Quando a gente faz isso tender ao infinito, a gente tem o valor exato, nesse nosso caso, da área do círculo. Ok? A gente pode também calcular aqui uma questão mais de calcular o intervalo de confiança para o parâmetro estimado. Então, a gente pega aqui, basicamente, o que a gente já viu lá, intervalo de confiança. Logicamente, como a gente está partindo de amostras simuladas, a gente não vai utilizar a distribuição normal, a gente pode utilizar a distribuição t-student. E é exatamente o intervalo de confiança que a gente já sabe, né? O valor real vai estar entre a aproximação média menos t de alfa sobre 2 vezes s sobre raiz de n e a aproximação média mais t de alfa sobre 2 vezes s sobre n. Só lembrando, t-student, né, o número de graus de liberdade, nesse nosso caso, já que a gente está considerando as rodadas de Monte Carlo, é o número de vezes que a gente rodou Monte Carlo, menos 1, e o alfa é o nível de significância, né? Em geral, 5%, divide ao meio, porque vai ter um erro na cauda lateral esquerda, um erro na cauda lateral direita. Esse desvio padrão das simulações, das N simulações, certo? E a barra é a média das N simulações, aquela que a gente acabou de calcular. Uma deu 78,8, outra 77,7. Vamos fazer mais esse daqui. Ó, suponha, esse é um pouquinho diferente, a gente tem que usar para simular uma função diferente. Suponha que os moradores de certa localidade têm um salário mensal médio de R$ 1.200, com um desvio padrão de 200. Então, na cidade ali, é sabido que o salário médio é de 1.200 e desvio padrão 200, ou seja, os valores populacionais, não são mais valores amostrais. Suponha que os salários sigam uma distribuição normal, né? Através da simulação, gerar uma amostra de 50 moradores com esses parâmetros dessa localidade. Para essa amostra, qual o salário médio, qual o salário mínimo, qual o salário máximo e o desvio padrão. Então, uma amostra de 50 moradores. Vamos voltar lá para o... Tem uma coisa ainda aqui, qual é a função que a gente vai utilizar aqui? Tem uma função específica para isso, lá no Excel.
que é essa aqui, ó. Como é uma distribuição normal, tá dizendo que os salários seguem uma distribuição normal, a gente tem essa função, igual inv.norm.n, certo? A gente usa bastante em probabilidade 1 e 2, norm P, porque é a padrão. Aqui a gente não quer a padrão. Aqui a gente quer entrar com a média e com o desvio padrão. Então, inv.norm.n, aleatório, e vai trocar a probabilidade lá. A gente sempre coloca, com probabilidade 5%, 10%. Vai trocar essa probabilidade pelo número aleatório que a gente vai utilizar para ser uma simulação, para ter a gente varrer todas as possibilidades de salário. Então, a gente vai colocar o número aleatório aqui, certo? A média 1.200 e o desvio padrão R$ 200. A gente consegue criar a nossa amostra. Uma amostra tamanho 50, certo? Então, aqui só uma amostra, não precisa ser mais, só para mostrar como a gente vai desenvolver. Depois calcular o salário médio, o mínimo, o máximo e o desvio padrão do salário dessa amostra de 50 elementos. Então, vamos lá, voltar para o Excel. Então, já tem que eu colocar aqui exemplo 1, renomear, exemplo 1. Agora vamos para o exemplo 2. Essa planilha eu deixo na sala virtual. Então, aqui, colocar aqui salário. Tá? Aqui eu vou colocar... Eu preciso colocar uma... Não precisa, dá para colocar direto aleatório. Aqui eu vou colocar salário médio, média, vou colocar média, máximo, mínimo, e se não me falha a memória, desvio padrão. Desvio padrão. Beleza. Então, o salário, como eu falei, a gente vai usar inv.norm.n, abre parênteses, probabilidade, a gente vai colocar o aleatório, não tem acento tem aleatório, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, média, qual é a média? R$ 1.200, ponto e vírgula, desvio padrão, vou voltar lá porque eu não me lembro, é R$ 200. R$ 200. Fecha aqui, parênteses, ponto. Primeiro salário está aqui. Aí agora o que a gente vai fazer? Dá para a gente colocar aqui, né? Igual, média, dá para selecionar toda essa coluna aqui, né? Igual, máximo, todo mundo aqui, igual ao mínimo, todo mundo aqui, e aqui igual, desvipad A. E toda essa coluna também. Zero, porque não tem nenhum elemento, né? Tem que ter pelo menos 2 elementos para poder calcular o desvio padrão, senão fica divisão por zero. E agora vamos descer até a 51ª linha para formar 50 observações, 50 salários. Tá aí. Não precisava nem ter puxado isso aqui, né? Que bobeira. Só precisava ter puxado esse salário aqui. Fazer um Ctrl Z, ver aqui. Foi uma bobeira minha. Não precisa calcular várias vezes a média, o padrão e tudo mais. Tá aí. 50 salários. Qual é a média para esse aqui? Para esses 50 salários? 1.152. O maior salário, 1.509. O menor salário, 818,73. E o desvio padrão, 182,67. Isso para a amostra de 50 elementos. Se aumentar a minha amostra, ou melhor, se eu só clicar aqui e mudar, ó, vai mudar. Por quê? Porque eu tenho um número aleatório dentro da normal ali, da distribuição. Então, eu posso muito bem coletar para cada rodada, cada vez que eu dou enter aqui, coleto os 4 parâmetros aqui e faço a primeira rodada Monte Carlo. Aí vou de novo,
Clico lá de novo, eles mudam, coleto a segunda rodada, e eu posso calcular daí a média das médias, né, seguindo uma simulação Monte Carlo. Bem tranquilo isso aqui, né, não tem nada, essa questão da simulação não é muito complicado, bem simples. Lógico, existem alguns tipos de simulação, por exemplo, a agulha de Buffon é bem mais complexa a simulação. Mais demorada, mas embora dê para fazer no Excel, volto para cá. Então, os tipos de simulações, a gente vai trabalhar, em tese, tem dois tipos de simulação. Simulação para modelos contínuos, né, onde a variável desejada ali é uma variável contínua, e a simulação para modelos discretos, está dizendo no nome, quando a gente trabalha com variáveis discretas. A gente já estudou alguns modelos discretos. Quando a gente estudou a teoria das filas, as filas de espera, elas são modelos discretos. Por quê? Porque a gente tem a contagem de, embora, né, a gente tenha lá a média, contagem média, a gente pode ter números decimais, mas em tese, sempre a contagem de elementos que estão na fila, que estão em serviço, que estão no sistema. Então, o número de elementos no serviço, o número de elementos na fila, número de elementos no sistema. Não é o comprimento, não é uma medição, é uma contagem. Por isso que quando a gente trabalha com teoria das filas, basicamente são modelos discretos. Obviamente que modelos, tempo médio de espera. Mas tempo médio pode ser uma variável contínua, porque não vai ser uma variável inteira. Então, por isso que nem sempre, só falar que uma variável discreta é uma variável inteira, nem sempre, né, vai ser suficiente para a gente entender que o modelo é discreto ou não. E a gente vai trabalhar basicamente em cima desses eventos discretos. Como falei, né, o que a gente já trabalhou é a teoria das filas, onde a gente tem a contagem de elementos chegando na fila, permanecendo na fila, entrando em atendimento e saindo do sistema. Então, a gente tem vamos dizer assim, dois pontos principais aí, que é dentro desse tipo de modelo discreto, que é a chegada na fila e a partida, sair do sistema. Ou seja, chegar no sistema, sair no sistema. A questão de você estar dentro da fila e ficar andando as suas posições, avançando as posições, não é tão importante, não influencia na análise do sistema em si. O que influencia é a chegada e a saída. Quantos clientes chegam por hora, quantos clientes são atendidos por hora. Esses são os parâmetros que influenciam no modelo. A questão de você ser o primeiro elemento da fila ou o último não vai interferir no cálculo do modelo, na análise do modelo. Ok? Também por se tratar de um modelo discreto. Como que a gente vai desenvolver a amostragem? A parte de simulação que a gente vai trabalhar basicamente a partir de agora é desenvolver a amostragem, retirar uma amostra, né, simular uma amostra, melhor dizendo, aleatória de um tipo de população. A gente vai ver três formas diferentes. Vai ver o método inverso, que é o mais geral, o mais simples dos três, vai trabalhar com ele aí. O método por convolução, um pouquinho mais complexo, e o de aceitação e rejeição é o mais complexo dos três. O inverso, talvez ele seja o mais geral, o mais utilizado, porque ele é mais simples do que os outros dois. Provavelmente seja por isso. Mas os três são, vamos dizer assim, equivalentes, assim, na questão de eficiência. Os três modelos, ou os três métodos, são baseados em distribuições de probabilidade. Então, a gente tem que conhecer a distribuição de probabilidade para poder aplicar o método. Eu sei que aqui, sei lá, como a gente estava falando de filas, tempo entre chegadas dos clientes na fila segue uma distribuição exponencial. Então, se segue uma distribuição exponencial, eu vou ter que utilizar lá, procurar a minha FDP exponencial para poder desenvolver um método. Segue uma distribuição de Weibull, a gente já viu. Tem que procurar a FDP da Weibull lá. Segue uma distribuição gaussiana, procurar a distribuição gaussiana. Então, os três aqui vão seguir distribuições de probabilidade. Por isso está amostragem de distribuição de probabilidade. São amostragens feitas com base numa distribuição de probabilidade específica. Ok? Então, vamos começar pelo método inverso. Como ele é muito simples, por isso que ele é muito utilizado. Que ele vai depender da distribuição de probabilidade e de um número aleatório. A gente já estava usando números aleatórios anteriormente, nos dois exemplos passados. Então, a gente vai continuar sorteando números aleatórios, só que agora a gente vai comparar esse número aleatório a uma distribuição.
Então, a gente vai gerar um número aleatório RI qualquer, né? Vai ser gerado, certo? E a gente vai, sabendo qual é a distribuição, a gente vai ter que calcular a acumulada dela. Calculando a acumulada, a gente vai usar a inversa da acumulada. Então, são vários passos. Né? Tem que ter a distribuição, calcular a acumulada dela, calcular a inversa da acumulada dela e igualar e aplicar, melhor dizendo, a inversa ao número aleatório. Com isso, a gente tem uma observação da nossa amostra com distribuição F. Então, isso tudo a gente faz para determinar uma observação apenas. Em geral, amostras, a gente trabalha com o maior número possível de observações. Então, a gente vai ter que fazer esse processo. E como a gente vai desenvolver? A gente vai gerar uma equação, né, para cada tipo de distribuição. Aí a gente só vai jogando o número aleatório e coletando quais são os valores daquela distribuição. Aqui a gente tem dois tipos. Quando a gente tem uma distribuição, uma FDP, a gente tem algo contínuo, né? Tá no nome, função, densidade e probabilidade para variáveis aleatórias contínuas. E quando a gente tem discreto, a gente tem esses degraus, só que não são degraus, aqui a gente não tem, né? Vamos dizer assim, um espaço aberto. Então, tem para 0, depois pula para 1, para 2, para 3, assim vai sucessivamente. Discreto é sempre assim. Vou pegar um exemplo aqui inicial. A distribuição exponencial. A distribuição exponencial tem probabilidade aqui, tem a FDP dela, que é lambda n menos lambda t. Representa o intervalo de tempo t entre chegadas de clientes em uma instalação, né? E o valor médio dessa chegada é 1 sobre lambda. Esse aqui é lá da FDP da exponencial. Determine uma amostra aleatória t da f de t, ou seja, da exponencial. Uma amostra aleatória a partir de uma função exponencial. Então, o que a gente tem que fazer? Voltando aqui, tem que calcular a F acumulada, lembrando que essa é a densidade acumulada. Depois, calcular a inversa da acumulada. Na verdade, é pegar F, igualar a R e isolar o X. Basicamente é isso. Nesse nosso caso aqui, o T. Então, a gente tem que calcular a F, certo? Aqui para frente. O cálculo a gente vai ter que resolver isso aqui, ó. Calcular F, igualar a R e isolar o T. Então, a F é a integral de 0 até t de lambda da FDP. Lambda e na menos lambda, aqui faltou um t, tá, pessoal? Não é x. Só tem que arrumar aqui para t. Então, é integral de 0 a t... Não, tá certo, tá certo. É integral de 0 a t da e elevado a menos lambda x dx, tá certo. Na acumulada, a gente tem que trocar aqui a variável mesmo. Fazendo essa continha, a gente já fez, mas verifiquem lá se está certo, vai dar 1 menos e elevado a menos lambda t. Essa é a f-zona da exponencial. Próximo passo, agora a gente iguala essa f-zona ao número aleatório r que a gente sorteou. Ainda a gente não sorteou porque a gente está criando a equação. Aqui ele ficou sem animações, era para ser linha por linha, né? Então, pega esse elemento todo que a gente calculou, iguala a r. E isola o t, porque a gente quer saber quais são os tempos entre as chegadas, ou quais são os tempos que estão chegando os elementos na nossa fila. Então aqui, primeira coisa que eu fiz, joguei o r para a esquerda, joguei a exponencial para a direita. O r passa negativo, o exponencial que era negativo passa positivo, certo? Aí aqui eu apliquei o logaritmo dos dois lados, desce o expoente e já isolei o t. Então, como ficam as minhas observações? A minha observação do tempo vai ser menos 1 sobre lambda, certo? Vezes o ln do 1 menos o número aleatório que a gente vai calcular, certo? E com base nos números aleatórios que a gente vai sorteando, a gente vai começar a completar a nossa amostra. Então, vamos fazer uma amostra simples de 10 elementos, 10 tempos. Ó, tá aqui, certo? Agora basta sortear os RIs, certo? Vamos utilizar aqui, eu não coloquei, vamos utilizar o lambda igual a, por exemplo, sei lá, tinha colocado um número. Vamos usar igual a 4. Vamos voltar de novo lá para o Excel. Agora, exemplo 3. Assim que eu conseguir compartilhar com vocês.
E exemplo 3. Vou aumentar aqui. Só vai pegar 10 tempos, né? Montar uma amostra de 10 tempos. Então, tempos. Aqui, colocar lá. Primeiro tempo, ele é usar aqui, colocar aqui, lambda igual a 4. Então, primeiro tempo vai ser 1, menos 1 barra assim, menos, abre parênteses, 1 barra C1, que é o lambda, vezes log, agora, isso, log, que é o ln, log de 1 menos, não, eu quero o ln, então é direto ln, isso, ln de 1 menos aleatório, já que é o R, né, entra aqui, fecha parênteses, então acho que não tem mais nenhum parênteses para se fechar. Aqui só é interessante colocar para fixar o 1, para não sair aqui, porque a gente vai ter que ir descer, né, puxar. Aí tá aí. Primeiro tempo, 0,33, o segundo tempo, 0,5, vou colocar aqui, puxar as 10, tá aí os tempos. Pode considerar em horas, né, se a gente mudar aqui, colocar lá, sei lá, 0,25, aí muda. Para colocar 0, colocar 1, acho que não vai fazer muita diferença. Também dá. Então, dependendo do lambda, a gente vai ter os tempos aqui. E aqui a gente conseguiu gerar uma amostra de, nesse caso, 10 elementos, 10 tempos, com distribuição exponencial e parâmetro aqui 1, né? O lambda é a média 1 hora, por exemplo. Que o 1 sobre lambda é a média da exponencial. Se eu colocar 1, quer dizer que lambda é igual a 1, então a média é igual a 1. Bem tranquilo. E, por fim, agora vocês podem fazer esses dois. Primeiro, suponha que o tempo necessário para fabricar uma peça em uma máquina seja descrito por uma distribuição uniforme. F de t igual a 1 sobre b menos a. Não vou atribuir valor de b nem de a. Determine uma expressão para a amostra de t, dado um número aleatório r. Basicamente, resolver isso aqui, ó, que foi feito aqui, ó, isso daqui, calcular a integral, depois resolver isso aqui, isolar o t, só que para a função a f de p é 1 sobre b menos a. B e a são números, então são constantes. E a mesma coisa, só que com essa segunda equação. O P é igual a uma constante, certo? E está aqui a nossa variável aqui. Beleza? Depois, gerar 5 amostras, gerar, melhor, 5 amostras de tamanho 5 com P igual a 0,6. Então, exercício 1. Suponha que o tempo necessário para fabricar uma peça em uma máquina seja descrito por uma distribuição uniforme. Qual é a FDP da uniforme? 1 sobre B menos A. B e A são números, né, do intervalo da variação de T. Determine uma expressão para a amostra de T, dado um número aleatório R. Basicamente, é efetuar o que a gente fez com a distribuição exponencial, só que agora utilizando a FDP da uniforme. Então, tá aqui o FDP da uniforme. Basicamente, é o quê? Calcular F maiúscula acumulada, é a integral de 0 a T da FDP dx. Só lembrando, tem que trocar para dx, porque a variável final aqui, o valor final, é o t. Não pode, então, ser 0 a t do dt, tá, pessoal? Tem que trocar aqui. 1 sobre b menos a é constante, está para fora. Então, fica 1 sobre b menos a vezes a integral de 0 a t do dx. Integral do dx, x, né? Variando de 0 a t, então fica só no 0 a 0, t. Aí, o que a gente faz? Pega a acumulada, iguala o r e isola o t. Bem simples, né? Então, t sobre b menos a igual a r, passo o b menos a para o outro lado. Ok? Então, a gente conseguiu como coletar nas observações de uma amostra com distribuição uniforme. Muito tranquilo aqui, não precisava fazer. No próximo, nesse sim. Esse a gente tem a nossa FDP aqui.
a gente quer fazer a mesma coisa, só que a gente vai gerar, né, chegar a fazer a simulação Monte Carlo. Gerar uma amostra de 5 elementos, 5 observações, melhor, 5 amostras de 5 observações. E eu não me recordo se precisa calcular alguma estatística. Calcule o tempo médio, então média da média. Então aí, a primeira coisa é calcular a integral de 0 a P da P, 0 a T, desculpe, do P vezes 1 menos P elevado a X. P é constante, então sai para fora. Aqui eu já calculei direto a integral, tá? A integral de P vezes 1 menos P elevado a X em relação a X é P multiplica 1 menos P elevado a X dividido por ln de 1 menos P, de 0 até T. Nesse caso tem que substituir no zero, porque quando a gente coloca 0 no lugar do X, vai ficar P vezes 1 menos P elevado a 0 dá P vezes 1. Então, a gente tem que substituir. Só nos polinômios que a gente não precisa substituir. Então, substituindo no de cima menos no de baixo, dá a seguinte expressão. No t menos no zero. P que multiplica 1 menos P elevado a T menos 1 dividido por ln de 1 menos P. Lembrando que P é número, certo? P é número, então ln de 1 menos P é número. Ok? Vou continuar com ln para não ter que ficar jogando o valor numérico. Depois, no final das contas, quando a gente jogar no Excel, a gente calcula tudo de uma vez só. Agora a gente tem que isolar esse t aqui de cima. Primeira coisa, passa o ln que está dividindo multiplicando. Tá aqui, ó, passei ele multiplicando. Segunda coisa, passa esse p que está multiplicando dividindo. Passei dividindo aqui. Próxima coisa, pegar esse 1, eu vou repetir aqui, pegar esse 1 e passar para a direita. Passei 1 para a direita. Agora aplico o ln dos dois lados. Aplicando o ln dos dois lados, certo? Vejo que fica um ln dentro do outro. Fica assim mesmo. Aí, o que acontece? Com o ln, esse t desce. Vai ficar t ln de 1 menos p. Esse ln de 1 menos p passa dividindo o total. Acabei repetindo aqui, né? Fica t igual a ln de r sobre p. O r é o aleatório. Sobre p, que é 0,6, tá? Que foi estabelecido no enunciado. ln de 1 menos p, ou seja, ln de 1 menos 0,6, 0,4, dividido pela ln de 0,4.